É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a edição das revistas bíblicas, assistam a esta pré-aula e leiam também o texto de apoio que nós disponibilizamos no início da semana, juntamente com esta pré-aula, que é a base da nossa ministração. Alguns irmãos perguntam por que nós não seguimos os tópicos da revista das lições bíblicas. Porque os irmãos já leram a revista das lições bíblicas. O nosso conteúdo é complementar, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além de assistirem a esta pré-aula e lerem o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, o irmão também é convidado a assistir, a ouvir, melhor dizendo, as leituras diárias, que são breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, terá mais subsídios para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Ainda nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical 4 ou 5 textos desta mesma lição, além de termos textos de apoio e videoaulas de outras faixas etárias e outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, o irmão também encontra dezenas, não é força de expressão, são dezenas de links, de textos de apoio, slides e videoaulas de outras faixas etárias, da faixa etária dos adultos e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também o irmão pode assistir à transmissão ao vivo, às 19 horas, horário de Brasília, da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. O irmão é nosso convidado para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida durante a semana e não quiser elucidá-la na aula ao vivo, o irmão pode também acessar a sala dos professores do portal Escola Dominical, cadastrando-se ali no site. O cadastramento é gratuito e o irmão terá também a sua resposta à sua questão. Neste quarto trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. E hoje estaremos a estudar a lição de número 10, que tem como título Precisamos de Vigilância Espiritual. Nós iremos estudar a parábola dos 2 servos, que se encontra registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. A parábola dos 2 servos. Sempre lembrando os irmãos que a Escola Bíblica Dominical é quando o irmão vai à sua igreja local. A Escola Bíblica Dominical, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Hoje iremos estudar uma parábola que é registrada apenas por Mateus. Ela está registrada no sermão profético de Jesus, ou também chamado sermão escatológico de Jesus. É o sermão mais extenso de Jesus nos evangelhos, que ocupa os capítulos 24, 25 e 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus. É um dos 2 grandes sermões registrados por Mateus. Mateus registra o Sermão do Monte e o Sermão Escatológico de Jesus. E nestes sermões há parábolas ilustrando o ensino.
Então, esta parábola que nós vamos estudar hoje, a parábola dos dois servos, que não é a única parábola que está no sermão escatológico de Jesus. Nós iremos estudar ainda nesse trimestre uma outra parábola deste mesmo sermão, que é a parábola das 10 virgens. Mas quando Jesus nos ensina a respeito desta parábola, a parábola dos dois servos, está no contexto do sermão profético de Jesus. O que diz a parábola dos dois servos? Por ser uma parábola curta, nós a leremos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e aquele a espancar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta parábola foi contada, como eu disse, no sermão profético de Jesus, no sermão escatológico de Jesus. E o que este sermão profético, este sermão escatológico veio trazer? O capítulo 24 de Mateus nos diz o contexto em que foi contado este sermão, em que foi proferido este sermão. Jesus estava no templo de Jerusalém como tantas outras vezes. Mas os discípulos, naquela oportunidade, Jesus já havia entrado triunfalmente em Jerusalém, sido aclamado como Messias, e os discípulos estavam na expectativa do início do reino de Deus, na aceitação de Jesus como Messias. E então eles como que provocam a Jesus. Dizem para o Senhor, Senhor, o Senhor nunca falou da estrutura do templo. Olha como este templo é magnífico, como este templo é lindo, como este templo é majestoso. Os judeus tinham muito orgulho do templo, porque ele havia sido reformado por Herodes o Grande, o mesmo rei Herodes, que era rei quando Jesus havia nascido. Uma reforma que durou mais de 40 anos. O Evangelho segundo escreveu João nos fala esse tempo. A reforma, lá em João, no capítulo 2, no versículo 20, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Na verdade, os judeus estavam falando do tempo que durou esta reforma, que transformou o modesto templo de Zorobabel numa majestosa edificação. E os discípulos ficavam intrigados, porque Jesus nunca falava a respeito da beleza daquele templo, que era o orgulho nacional dos judeus. Mas Jesus chega para eles e diz assim, olha, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E sai de lá e vai para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, os discípulos, ainda impactados por aquela expressão de Jesus, perguntam para Jesus. E o sermão escatológico de Jesus é a resposta a esta pergunta dos discípulos. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, o sermão profético de Jesus tinha 3 propósitos. Responder a esta tríplice pergunta dos discípulos. Quando aconteceria
que não ficaria pedra sobre pedra do templo que seria derribada, quando se daria a vinda de Jesus e quando se daria o fim do mundo. E Jesus então começa a responder esta pergunta, falando a respeito dos sinais da sua vinda, falando a respeito da perseguição aos discípulos de Jesus, falando a respeito da grande tribulação, da profanação de um novo templo que seria construído. E quando ele fala disso, ele fala da necessidade que os discípulos tinham de vigiar, de prestar atenção aos fatos que ele estava narrando, porque não era só a ocorrência dos fatos, mas a percepção a respeito desses fatos que seria exigido dos discípulos de Jesus. E Jesus, então, ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E para nos ensinar a respeito desta verdade espiritual, da necessidade da vigilância, é que Jesus então conta a parábola dos 2 servos, que nós lemos agora há pouco. Então Jesus faz primeiro uma comparação entre os dias de Noé e os dias da vinda do Filho do Homem, que era um dos episódios que os discípulos pediram para que Jesus explicasse no sermão profético. Quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse: olha, eu estou dizendo os sinais da vinda, mas assim como lá nos dias de Noé, ninguém prestou atenção, seja a mensagem de Enoque, seja a pregação de Noé, também vai ser assim nos dias da vinda do Filho do Homem. E por isso vocês têm que estar percebidos, têm que estar atentos, têm que estar vigilantes. E é esta necessidade da vigilância e o papel da vigilância que é a verdade espiritual que Jesus quer transmitir na parábola dos 2 servos. Lembrando que nos dias do dilúvio, nos dias anteriores ao dilúvio, você possuía 2 atitudes. A atitude de Noé e sua família, que era vigilante, cuidadosa, que estava construindo a arca conforme a ordenança divina, e que pregava à humanidade daquele tempo que Deus haveria de castigar com juízo aquela geração. E todos os outros que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, poucos se importavam com a mensagem de Noé, com a pregação de Noé, com a construção da arca, com a mensagem que Enoque havia dito. Poucos se importavam com isso. Pois é, então, estes 2 servos da parábola que representam aqueles que serão atentos e percebidos como Noé e sua família, e aqueles que serão desatentos e despercebidos como o restante da humanidade no período antediluviano.
Jesus diz que havia dois mestres, dois servos. Ele diz o primeiro: quem é, pois, o servo fiel e prudente? O primeiro servo é dito fiel. E na palavra grega original quer dizer é um servo digno de confiança, confiável, verdadeiro e fiel. Ele era fiel, mas ele também era prudente. E prudente, uma palavra que quer dizer ponderado, cuidadoso, cauteloso. Esse servo, ele era digno de confiança e ele era cauteloso, cuidadoso. Porque o servo era fiel, ele atendia às ordens do seu senhor. Observemos que a fidelidade está no comprometimento, na lealdade. A fidelidade está na observância, na obediência. Veja, se tratava de um servo. Se ele era servo, ele pertencia a um senhor, era um escravo. Era alguém que tinha que prestar contas ao seu senhor. Era alguém que estava trabalhando para um senhor. E ele é dito fiel porque ele atendia às ordens do senhor. Em segundo lugar, ele era dito fiel porque ele agradava ao Senhor. Ao atender às ordens do Senhor, ao fazer a vontade do Senhor, ele agradava o seu Senhor. Eis aí, então, irmãos, mais uma característica. A fidelidade está no atendimento às ordens do Senhor e está em fazer a vontade do Senhor, em agradar o Senhor. O terceiro ponto, esse servo ele era dedicado. Ele estava sempre querendo agradar o Senhor. E ele colocava como seu foco, como sua meta, fazer a vontade do Senhor. E, portanto, tudo que ele fazia era pensando no Senhor. Ele era dedicado. Ele estava escalado. Ele colocava a sua vida para agradar o Senhor. Este era o objetivo da sua vida. Ele não pensava em si mesmo. Ele pensava no Senhor. Ele era dedicado. E também porque ele era prudente, ele bem conhecia a vontade do Senhor. Ele era cauteloso para não desagradar o Senhor. Ele tinha conhecimento do Senhor. E conhecimento aqui no sentido hebraico. Ele tinha intimidade. Ele bem sabia o que estava na mente do Senhor. Ele fazia as coisas do jeito que o Senhor queria e gostava. É por isso que ele era digno de confiança, porque o texto diz que ele foi constituído para a sua casa, para a casa do Senhor. E a palavra constituído aqui quer dizer nomeado, designado. Seu serviço era tão correspondente, seu serviço era tão de confiança, que ele foi nomeado, designado sobre a casa do Senhor. Mais ou menos como aconteceu com José na casa de Potifar. Como ele tudo fazia direito, como ele era abençoado naquele seu serviço, o texto bíblico diz que Potifar o constituiu sobre toda a sua casa.
Ele passou a ser o mordomo, o administrador de Potifar. Porque ele tudo fazia direito. Ele era fiel e prudente. Este era o servo, a primeira personagem da parábola. Ele foi constituído com uma função, diz o texto, para dar o seu sustento, para dar o sustento a seu tempo. Isto nos mostra que esse servo ele era constante, porque o Senhor o constituiu para dar o sustento, dar a alimentação, dar os recursos necessários para a manutenção daquela casa, que era a casa do Senhor, a seu tempo. Ou seja, o Senhor tinha convicção, certeza, que este servo, ele trabalhava continuadamente, ele trabalhava constantemente, para que no tempo certo não faltasse a alimentação naquela casa. O servo fiel e prudente, ele estava ali não por poder próprio, não. Ele estava naquela posição proeminente porque ali tinha sido posto pelo seu Senhor. Ele não estava ali por merecimento, por poder próprio. Ele havia sido designado e tinha uma responsabilidade, uma tarefa, uma função a fazer, que era a de dar o alimento a seu tempo para a casa do Senhor. Esta circunstância do servo fiel e prudente é a circunstância daqueles que fielmente servem a Deus, dos salvos na pessoa de Jesus Cristo, que por causa desta fidelidade e prudência não serão surpreendidos com a volta do Senhor. Estarão como Noé e sua família. Noé, a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos do Senhor, porque ele vivia de acordo com a vontade de Deus. O texto sagrado diz lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Noé, ele era fiel a Deus. Por isso que ele achou graça aos olhos do Senhor. Lá em capítulo 6, versículo 22, diz: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. É por isso que Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era fiel, ele fazia a vontade de Deus, ele cumpria a vontade de Deus. E nós vemos bem isto, porque o texto sagrado diz que nos dias de Noé, os homens pegavam mulheres tantas quantas escolhiam, mas Deus havia determinado que deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Deus tinha instituído a monogamia, mas nos dias de Noé, a poligamia já era recorrente. Mas Noé tinha uma mulher só, e seus filhos também, cada um dos seus três filhos, tinha uma mulher só. Eles faziam o que Deus queria, por isso que eles eram fiéis e prudentes. E por isso ele achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor lhe revela como haveria de mandar o juízo, e lhe manda construir a arca para salvá-lo do dilúvio. Ser fiel e prudente é ter constância. Durante 100 anos,
Noé construiu a arca e fez conforme Deus lhe mandou. Mas ele não servia a Deus só esses 100 anos. Os 400 anos de vida que ele teve antes de servir a Deus, antes de construir a arca, ele já servia a Deus. E a prova disso é que ele não havia adotado a poligamia que todos haviam adotado. A prova disso é que ele tinha criado a sua família conforme os princípios e padrões divinos. Não é? Ele era fiel e prudente. E quando Deus o mandou entrar na arca com a sua família, ele assim o fez. E ainda ficou 7 dias lá dentro da arca sem que chovesse. Mas isso não lhe abalou em coisa alguma. Porque ele tinha uma constância de serviço a Deus, de cumprimento da vontade de Deus. É isto que o Senhor diz, que nós devemos agir como Noé e sua família, ao verificar os sinais, crer na pregação, na mensagem da volta de Cristo e estar preparados para esta volta. E como nós nos preparamos, sendo fiéis e prudentes, nós também fomos constituídos sobre a casa de Deus. Porque somos membros do seu corpo, somos membros da sua igreja. E como participantes do corpo de Cristo, como células deste corpo, devemos cumprir as nossas tarefas, as nossas missões, ser servos fiéis e prudentes. E assim nós escaparemos do juízo divino que está para vir sobre a terra, que é a grande tribulação. Nós devemos dar sustento à casa do Senhor a seu tempo. E o que é este sustento? Que o original grego fala que é alimentação. O que é este sustento? Que constitui a nossa fidelidade e prudência. Em primeiro lugar, é a observância da palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, ele deixou isto bem claro. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando falamos em sustento, falamos na palavra de Deus. Há um hino da harpa cristã que canta assim: dá sustento à minha vida a palavra do Senhor. É o sustento. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento. Jesus também, lá em João capítulo 6, ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele disse lá no capítulo 6 de João, versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer, não morra. Jesus diz que ele é o pão da vida. O maná, e o texto que Jesus cita para o diabo, diz respeito ao maná. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Que Deus deu maná para provar ao povo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procedesse da boca de Deus. E esta palavra são as Escrituras. Jesus diz, são as Escrituras que de mim justificam, que de mim testificam. Então não há, irmãos, nenhuma dúvida de que o alimento espiritual é a palavra de Deus. E nós devemos dar o sustento a seu tempo. Continuamente. Nós devemos dar o sustento, nos alimentar da palavra de Deus. Assim como nós nos alimentamos diariamente
do alimento físico para a nossa sobrevivência, nós devemos, para ficar alerta, para ser como Noé e sua família, não ser surpreendido pelo juízo divino, devemos dar sustento à casa do Senhor. E dar sustento é observar a palavra de Deus. Mas também dar sustento é distribuir a palavra aos nossos conservos, àqueles que estão servindo a Deus conosco. Existe o ministério da palavra. Os apóstolos falam disso. Lá em Atos, no capítulo 6, ele diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós devemos distribuir a palavra aos nossos conservos. Este servo fiel e prudente, ele tinha que dar à casa do Senhor o seu sustento, o sustento a seu tempo. Não só ele se alimentar da palavra, mas também distribuir a palavra aos outros. Não se esqueça que Noé não somente cumpria a palavra de Deus, mas ele também divulgava, pregava a palavra de Deus, anunciando durante 100 anos que Deus haveria de mandar o dilúvio sobre a terra. O apóstolo Pedro diz que ele era o pregoeiro da justiça. E o escritor aos Hebreus diz que ele condenou o mundo, cumprindo a palavra de Deus, porque o mundo rejeitou a pregação de Noé. Observemos isto, irmãos. Nós também precisamos distribuir a palavra de Deus. Precisamos pregar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será batizado. Quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Observemos então, irmãos, que ser fiel e prudente é distribuir a palavra para os outros. É observar a palavra, cumprir a palavra, mas também distribuir a palavra aos outros. Quando nós cumprimos a palavra, quando nós pregamos a palavra, nós estamos nos preparando para o retorno do Senhor. Nós não seremos surpreendidos com a sua volta. É por isso que nós devemos evangelizar. É por isso que nós devemos meditar na palavra. Porque a palavra santifica. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a palavra de Deus, irmãos, ninguém verá a Deus. Só seremos servos fiéis e prudentes se nós cumprirmos e distribuirmos a palavra de Deus. Mas há um terceiro ponto aqui. O Senhor disse que o servo fiel e prudente foi constituído sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Constituído, aí a palavra quer dizer designado, nomeado. E o Senhor Jesus, nas últimas instruções, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16, ele disse: não me escolhestes vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. A nomeação para dar o sustento a seu tempo envolve a produção permanente do fruto do Espírito. Este fruto que Jesus fala não são filhos. Este fruto que Jesus fala é o fruto do Espírito, que Paulo diz lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. As 9 qualidades do fruto do Espírito, que é produzido pelos verdadeiros e genuínos discípulos de Jesus. Jesus, quando ele fala do Sermão do Monte, ele diz que os seus discípulos são bem-aventurados. E ele nomeia 9 bem-aventuranças, que são as 9 qualidades do fruto do Espírito. Para eu e você sermos servos fiéis e prudentes, nós precisamos dar o sustento a seu tempo na casa do Senhor. E faremos isso produzindo o fruto do Espírito. É assim que se conhece um discípulo de Jesus. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Ele começa o Sermão do Monte falando sobre as características dos seus discípulos, que são as 9 qualidades do fruto do Espírito. E ele, já se encaminhando para o término do seu Sermão do Monte, ele diz assim, lá em Mateus 7:16, por seus frutos os conhecereis. No versículo 20 ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 11, diz que estamos cheios do fruto de justiça, que é por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os discípulos de Jesus estão cheios do fruto de justiça. Ele produz o fruto do Espírito, o fruto de justiça, porque ele foi nomeado, designado para produzir fruto, e fruto permanente, diz o Senhor Jesus. Então esse servo fiel e prudente, ele produz o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Diz ainda o apóstolo, contra estas coisas não há lei. O nosso bom testemunho, as nossas boas obras, aquilo que nós produzimos, revelam a nossa característica de servos de Deus, revelam a nossa fidelidade, a nossa prudência. E são estas pessoas que não serão surpreendidas pela volta do Senhor, porque eles estão esperando a Jesus, porque estão lhe fazendo a vontade, porque estão o agradando, porque o estão agradando. E por isso, quando o Senhor voltar, eles não serão apanhados de surpresa, porque estarão em vigilância, estarão tranquilamente pensando na volta de Cristo. É por isso que a igreja ora com o Espírito Santo, o que consta lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem.
E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vejam aqui nessa expressão, a esposa de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja genuína, os salvos, o corpo de Cristo. Ele está em comunhão com o Espírito Santo, porque vive em santidade, medita nas Escrituras, distribui as Escrituras, cumpre as Escrituras. Ele está em santidade, em comunhão com o Espírito Santo. E o desejo deles é a volta de Cristo. O Espírito e a esposa dizem, vem. E não só dizem vem, mas convidam os outros a ter esta mesma salvação. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. A igreja evangeliza, distribui a palavra, cumpre a palavra, vive a palavra, observa a palavra e produz o fruto do Espírito de forma permanente, constante, contínua. E embora nós não saibamos a hora que o Senhor vem, porque eu li aqui, e Jesus diz, ninguém sabe a hora que o Filho virá. Mas não há importância disso, porque quem serve fiel e prudentemente está servindo constantemente, está trabalhando, agradando e fazendo a vontade de Deus, produzindo o fruto do Espírito. E seja qual for o momento da volta de Cristo, será encontrado servindo assim. E é por isso que Jesus disse na parábola, bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ele vai ser achado servindo. Porque ele não para de trabalhar, ele não para de servir. Ele vai ser achado servindo. Porque ele é constante. Ele cumpre aquele desejo que o apóstolo Paulo deixa registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Quando ele fala da volta de Cristo, quando ele fala da esperança da igreja, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A firmeza e a constância, a fidelidade e a prudência fazem com que eu sempre sirva. Por isso, quando o Senhor vier, vai me achar trabalhando, vai me achar servindo, distribuindo a palavra, vivendo a palavra, produzindo o fruto do Espírito. É por isso que Jesus disse que ele será bem-aventurado, mais do que feliz. E o que receberá por estar servindo fiel e prudentemente ao Senhor? Ele receberá os bens do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurado, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Percebam, irmãos, que eles irão ser postos, o servo fiel e prudente será posto sobre os bens do Senhor. Ou seja, se apropriará daquilo que está reservado para ele. O servo, ele foi constituído sobre a casa. Ele é apenas um administrador. Mas, pela sua fidelidade e prudência, ele passará a ser um filho. Porque ele será colocado sobre todos os bens. Se transformará em herdeiro.
Mas, irmão Caramuru, então eu ainda não sou filho de Deus? Você é filho de Deus. A Bíblia diz que todos quantos crerem em Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1:12. Não se esqueça que parábola, ela não dita doutrina. O que Jesus está dizendo aqui na parábola é que aquele que permanece fiel e prudente, atento, faz a vontade de Deus, ele, assim como Noé, se apossou do livramento que lhe já estava prometido, e de forma irreversível ele escapou do dilúvio, assim também os servos de Deus, os servos de Cristo, de forma irreversível, irão desfrutar das bênçãos celestiais na dimensão eterna. Irão receber a herança, como diz Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Somos filhos, sim, mas só desfrutaremos desta herança, nos apossaremos de tudo quanto nos está reservado quando estivermos no céu. Eu coloco até aqui em nosso esboço que a adoção, porque nós somos adotados como filhos de Deus, é uma adoção que acontece. Lá em Romanos, capítulo 8, diz assim, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos adotados. Agora, a adoção, dizia o Código de Hammurabi, e dizia a própria lei romana, e até pouco tempo atrás, até o nosso direito civil também, a adoção era revogável. Ou seja, se o filho adotivo fosse ingrato para com o pai, desrespeitasse o pai, ele poderia ser revogada a sua condição de filho. E é exatamente disso que estamos a tratar aqui. O servo fiel e prudente, por fazer a vontade do Pai, do Senhor, ele é alçado à condição de filho. Não é apenas mais servo, mais filho. E toma posse dos bens do Senhor. Para nós tomarmos posse da herança que está guardada no céu, nós precisamos chegar no céu. Chegar ao céu. É disso que se trata. Mas este é o primeiro personagem. O servo fiel e prudente. E a segunda personagem? A segunda personagem é o mau servo. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá. O mau servo, a palavra grega aí para mal, é alguém que não tem valor nele mesmo. É alguém que se desvalorizou a partir do seu íntimo.
E qual é a diferença entre o servo fiel e prudente e o mau servo? É que o mau servo, irmãos, ele disse consigo: aqui está o que nós chamamos da dimensão independente no nosso esboço. O servo fiel e prudente foi constituído sobre a casa do Senhor para dar o sustento a seu tempo. Nós não vemos em nenhum momento o servo fiel e prudente pensar em si. Não há a dimensão do eu. O servo fiel e prudente vive em função do Senhor, da vontade do Senhor, não pensa em si, nem faz o que quer. Ele é um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque o que disse o Senhor Jesus está lá registrado em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o que fez o servo fiel e prudente. Ele negou a si próprio, tomou a sua cruz, assumiu as responsabilidades quando ele foi nomeado sobre a casa do Senhor e passou a seguir a Jesus. Passou a fazer a vontade de Deus de forma constante e firme. Mas o mau servo, ele disse consigo: o meu Senhor tarde virá. Ele colocou a dimensão do eu. Ele não abriu mão de si. Ele não se negou. Ele não renunciou a tudo. Ele fez uma reserva do eu. Ele disse: o meu servo tarde virá. Ele disse consigo. Ele criou uma dimensão na sua vida para si mesmo. Ele fez uma divisão na sua vida. Esta aqui é a minha parte. E esta aqui é a parte do Senhor. Eu tenho algo que me é particular. Eu tenho algo que me é próprio. Onde Deus não apita. Onde Deus não manda. Onde Deus não importa. E é quando eu crio o eu. Eu me torno um mau servo. Porque não há dimensão para mim no serviço cristão, em servir a Jesus. Eu não posso servir a Jesus sem negar a mim mesmo. Se eu afirmo o eu, se eu crio uma dimensão independente de Deus, eu estou crendo na mentira satânica que levou o primeiro casal à perdição. Foi esta a proposta de Satanás. Vocês não vão morrer, porque no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês poderão ter uma vida à parte de Deus, uma vida independente de Deus, uma vida desvinculada de Deus. E é nesta mentira que o primeiro casal acreditou. E por ter acreditado nesta mentira, pecou e perdeu a comunhão com Deus. O mau servo, ele criou uma dimensão independente. E como consequência disso, em primeiro lugar, ele desconsiderou a volta do Senhor. Ele disse: o meu Senhor tarde virá. Quando eu crio uma dimensão independente, eu penso em mim mesmo, começo a pensar em mim, eu deixo de lado a volta de Cristo.
É por isso que muitos crentes não falam da volta de Cristo, não querem saber da volta de Cristo, ou já não creem na volta de Cristo, porque eles estão voltados para si, pensam em si, pensam nas coisas terrenas, pensam em satisfazer os seus desejos, os seus interesses, os seus prazeres. Não querem saber de Cristo, querem curtir a vida. O meu Senhor tarde virá. Desconsiderar a volta de Cristo é resultado de uma vida em função do eu. O apóstolo Pedro, ele explica muito bem isso. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 de Pedro 3, 3 e 4. Quem pensa em si, começa a querer satisfazer os seus desejos. Vive na carne, que a carne é o eu. É a natureza pecaminosa do homem, é o eu. Ele pensa em si, então ele só quer satisfazer os seus desejos. E esses desejos ficam incontrolados. E é isso que se chama concupiscência. É um desejo incontrolado. E é porque ele pensa em si que ele deixa de lado a volta de Cristo. Se torna um escarnecedor e começa até a zombar dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, não é por acaso que todo movimento cristão, toda denominação cristã que apostata, que se afasta das Escrituras, da sã doutrina, deixa de lado a pregação da vinda de Jesus. Deixa de falar da volta de Jesus. Começa a falar de prosperidade, de cura, de dinheiro, mas não fala mais na volta de Cristo. Porque isso é resultado da pessoa ser um mau servo. Ele passa a pensar em si e desconsidera a volta de Cristo. Disse o mau servo: o meu Senhor tarde virá. Como se ele pudesse saber quando vem o Senhor? Pois o Senhor disse: daquele dia e hora ninguém sabe. Mas o mau servo, ele se coloca no lugar de Deus e diz que sabe quando o Senhor virá. Não é agora. Ele virá tarde. Essa é outra segunda consequência aí que nós já podemos dizer da dimensão independente, é a autossuficiência, a arrogância, a soberba. Ele se coloca no lugar de Deus. É, porque ele agora tem uma vida independente de Deus e ele é igual a Deus. Ele acredita na mentira do diabo, ao primeiro casal. Eu agora sou como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu tenho uma vida independente de Deus. E aí ele marca a volta de Cristo. Não, o meu Senhor tarde virá. Autossuficiência, desprezo, desconsideração da volta de Cristo. E o que acontece? Jesus diz na parábola: aquele mau servo diz consigo: o meu Senhor tarde virá. E começa a espancar os seus conservos. O desprezo ao próximo. Os conservos são aqueles que estão servindo a Deus junto com ele. O mau servo começa a desprezar, a ferir, a maltratar os outros servos de Deus. Não há mais amor ao próximo, não há mais amor fraternal. Nos dias que nós vivemos hoje, os dias da vinda do Filho do Homem,
nós temos estes maus servos. E estes maus servos, infelizmente, que estão dentro das igrejas locais, eles estão a maltratar, a ferir, a espancar os servos de Deus que estão esperando Jesus. Não se escandalize com isso, irmão. Está previsto. E Jesus nos ensina na parábola. Na proximidade da volta de Cristo, haverá os maus servos que irão espancar os conservos, que irão maltratar o povo de Deus. E eu não estou falando aqui dos perseguidos, da igreja perseguida, porque esse é um dos sinais da volta de Cristo, o aumento da perseguição. Hoje, de cada 3 cristãos, 1 está sendo perseguido no mundo, correndo risco de vida, porque serve a Deus. Mas não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando daqueles que, se dizendo cristãos, se dizendo servos de Deus, são maus servos, têm uma vida independente. E por isso, como agora se separaram de Cristo, não estão em comunhão com Cristo, não servem mais a Cristo, começam a espancar os conservos, a maltratar os genuínos e autênticos servos do Senhor. Se você é um destes servos que está sendo espancado, continue esperando Jesus. Não desanime. Ore por este mau servo, para que ele se converta enquanto for tempo. Porque vai chegar e não vai demorar o tempo em que terá ele de prestar contas ao seu Senhor. Mas além de começar a espancar os seus conservos, o texto diz que ele começa a comer e a beber com os temulentos. Quem são os temulentos? Os temulentos são os ébrios, os bêbados, aqueles que vivem embriagados. Comer e beber na Bíblia significa ter comunhão. A ceia do Senhor é uma refeição, onde eu como o pão e bebo o cálice. O mau servo, ele espanca os conservos, mas ele agora começa a comer e a beber com os temulentos. Quem são os temulentos? São os incrédulos, aqueles que não têm compromisso com Deus. Os porcos lá que Jesus fala no Sermão do Monte, a quem nós não devemos jogar as pérolas. Os cães, a quem nós não devemos dar as coisas santas. Essas pessoas que não têm nenhum temor a Deus. É com estas pessoas que o mau servo começa a comungar, começa a comer e a beber. Por quê? Porque ele virou um temulento. Ele agora, por causa da dimensão independente, ele não é mais servo de Deus, ele é um pecador. E dos piores, porque não tem temor a Deus, porque faz pouco caso das coisas sagradas. É um verdadeiro porco, é um verdadeiro cão. É isso, irmãos, que nós vemos. Que coisa triste. Mas ele é um mau servo. Quem perde a perspectiva da volta de Cristo se envolve com o pecado, se mistura com o pecado, se contamina com o pecado. É por isso que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Só quem está esperando Jesus, quem crê na volta de Jesus,
quem está vigilante e trabalhando, esperando Jesus, é que se santifica, é que vigia, que não se envolve com o pecado. E quando peca, imediatamente pede perdão a Deus porque pecou por acidente. Mas o mau servo, aquele que já perdeu a perspectiva da volta de Cristo, ele diz: o meu Senhor tarde virá. Ele se envolve com o pecado. Ele se transforma num pecador. Por isso come e bebe com os temulentos. Por isso espanca os conservos. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Se ele agora está em comunhão com as trevas, é porque ele deixou de ser luz. E porque ele deixou de ser luz, ele espanca os crentes que ainda são luz. E o que diz o Senhor nesta parábola? Que ao contrário do que o mau servo pensava, o Senhor não virá tarde, o Senhor virá na hora que ele tiver de vir. E o apanhará de surpresa. Porque quando o Senhor chegar, ele está comendo e bebendo com os temulentos e espancando os conservos. Ele não está em comunhão com Deus. Ele não está fazendo a vontade de Deus. E será apanhado de surpresa. Porque assim como os bêbados com quem ele está andando, ele não está enxergando mais nada. Já não tem noção de mais nada. Assim como o bêbado, embriagado, ele não tem noção de com quem fala, onde está e o que fala. Espiritualmente falando, o mau servo também não tem mais a mínima noção da realidade espiritual. E o Senhor Jesus disse que o Senhor virá. No momento em que ele não espera. Porque ele não está mais esperando. Então, qualquer momento que o Senhor vier, ele já não está mais esperando. Numa hora que ele não sabe. Porque ele acha que sabe quando vem o Senhor. Meu Senhor virá tarde. Mas ele não sabe, porque ninguém sabe. E aí, então, qual a consequência de eu não esperar a Cristo? De eu não estar percebido? É a perdição eterna. É a perdição eterna. O que diz o Senhor Jesus? Que o Senhor virá. Quando o Senhor vier, o que ele fará com o mau servo? Primeiro, separá-lo-á. O mau servo está hoje, fisicamente, junto com os crentes, dentro da igreja. Mas quando o Senhor vier, ele será separado. A igreja será arrebatada, mas ele vai ficar. Ele será vomitado, como Jesus diz lá na igreja de Laodiceia. Porque não foste frio nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque ele se misturou, o morno é um misturado. É o quente e o frio misturado. Porque ele se misturou com o pecado, porque ele começou a comer e a beber com os temulentos, ele será vomitado, tirado da igreja. Ele já não é parte da igreja, mas aparentemente está aqui. Assim como algo que nos faz mal não faz parte do corpo, e chega o momento que o corpo joga fora, assim Jesus jogará para fora. No dia do arrebatamento da igreja, este mau servo será separado. Segundo, destinará a sua parte com os hipócritas. Ele não está comendo e bebendo com os temulentos, ele não está comungando com aqueles que não creem em Deus e que não fazem caso de Deus, irá para o mesmo lugar deles. Eles que são hipócritas, fingidos, receberão a companhia do mau servo, porque o mau servo é um fingido, é um hipócrita. Ele diz que é salvo e não é. Ele diz que serve a Deus e não serve. Ele diz que faz a vontade de Deus e não faz.
Ele terá o mesmo destino deles. Será destinado à perdição. E que perdição é esta? Jesus diz, é o tormento eterno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é como ensinam por aí, a pessoa deixa de existir. Não, ela sofrerá eternamente no lago de fogo e enxofre, destinado ao diabo e aos seus anjos. Por quê? Porque não creu no Senhor, porque desprezou a promessa da vinda do Senhor. E assim como a geração antediluviana foi destruída no dilúvio e será condenada e mandada ao lago de fogo e enxofre no juízo do trono branco, o mau servo, aquele que não vigiou, e porque não vigiou, e porque não trabalhou, porque o serviço cristão é uma forma de vigilância, se envolveu com o pecado, este mau servo, assim como a geração antediluviana, sofrerá tormentos para todo sempre. O Filho do Homem há de vir uma hora em que não penseis. Por isso, nunca deixemos de esperar a Cristo. E esperamos a Cristo, fazendo-lhe a vontade, sendo fiel e prudente na constituição sobre a casa do Senhor, dando sustento ao nosso tempo. Amém.